Olá, adolescentes! Olá também para todos aqueles que acompanham as nossas lições aqui na nossa sala, na sala dos adolescentes da PIEBA, Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Araraquara. Eu sou a professora Fernanda, certo? Faço parceria junto com o professor Rodrigo para a gente passar conteúdo da lição da revista deste trimestre. Tá? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, com saúde e que logo a gente possa se encontrar. Hoje é um dia especial, um dia dedicado às mães. Parabéns, mãe, parabéns para todas as mães que estão me ouvindo e que Deus lhes dê sabedoria e saúde neste momento. Assim também os adolescentes. Não esqueça de dar um abraço e um beijo e falar eu te amo para sua mãe. Né? Ela está aí do seu lado, enquanto ela estiver aí do seu lado, ela é uma bênção na sua vida. Assim como minha mãe também foi uma bênção na minha vida. Hoje ela não está mais entre nós. Ela morreu, ela está lá no céu com Deus. Mas ela me ensinou muitos ensinos. E estes ensinos, um dos ensinos mais preciosos foi confiar em Deus. Sempre dedicar a sua vida a Deus. Ter sabedoria vinda de Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo dessa revista aqui, ó, tá? Revista Diálogo e Ação, Salmos Vivos, certo? E nós estamos nesta lição aqui que eu vou mostrar para vocês. Espera só um momentinho que eu vou mostrar. Tá? Olha lá. A dor do pecado e a alegria do perdão. Nós vamos fazer uma reflexão em cima de um dos salmos, certo? Lembrando que os salmos são salmos vivos. Eles não ficaram somente naquela época, mas eles falam até hoje, expressam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Emoções estas que vivemos hoje, aqui nesse tempo atual, tá bom? Antes da gente começar a lição, nós vamos pedir a orientação de Deus para aprender um pouquinho mais e também para mudar as nossas atitudes. Pensando o seguinte, que nós temos que ter informação. Informação gera formação e a formação traz a transformação de atitudes. Então você tem que ficar informado para ser formado, para depois transformar a sua vida para transformar a vida dos outros também, certo? Transformar as suas atitudes. Pense nisso, tá? Isso é importante. Por isso que a escola bíblica dominical, ela é necessária para a igreja, certo? E este é um momento precioso. Vamos lá? Vamos orar a Deus. Vamos pedir a sua orientação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Obrigada por esse dia e obrigada, Senhor Deus, porque nós temos essa oportunidade de poder abrir a Tua Palavra e poder meditar, Senhor Deus, nela e poder mudar a nossa vida, Senhor Deus, fazendo a Tua vontade. Esteja comigo e com cada pessoa que está ouvindo esta lição, Senhor Deus, Senhor Deus, que eles possam também, Senhor Deus, refletir para mudar, Senhor Deus, as suas vidas. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Salmo. Nós estamos refletindo em cima de Salmo, livro de Salmos. Significa música, essa palavra. Significa música para ser cantada com instrumento de cordas. É como se fosse a letra de uma música, tá? As melodias a gente perdeu ao longo do tempo, as melodias hebraicas. Mas ficaram o quê? Ficaram as letras, certo? E existem, as letras das músicas, elas têm variações. Nós conhecemos letras de músicas alegres, nós conhecemos letras de músicas românticas, como vocês conhecem bastante. Nós conhecemos letras de músicas festivas. Nós conhecemos também letras de músicas que hoje nós vamos nos debruçar em cima disso. Letras de músicas onde mostra tristeza, né? Lamento, súplica, tá?
E esse salmo que nós vamos ler, ele começa com uma súplica e ele vai até o momento que ele começa o quê? A sentir o perdão de Deus até chegar na alegria. Então ele começa lá embaixo e vai subindo até chegar na alegria, na satisfação. Esse salmo é uma confissão. Essa letra dessa música, desse salmo, ele mostra a confissão dos pecados, pedindo perdão de Deus para no final ter a volta da alegria e da paz com Deus. Então começa com a confissão de pecados, com a súplica, com a lamentação, até chegar o momento onde a pessoa se sente feliz por estar o quê? Por Deus ter perdoado os seus pecados. Nós vamos ler então este salmo. Nós estamos lendo vários salmos, certo? Várias dessas músicas. Nós hoje vamos ficar neste salmo aqui, ó, Salmo 51, tá bom? Eu vou ler com vocês e a gente vai começar o estudo, tá bom? Dele. Arrependimento e perdão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Então esse é o salmo que nós estaremos estudando, o Salmo 51. Para entender este salmo, seria interessante a gente ler o relato de um dos momentos mais difíceis da história do rei Davi. Então a gente teria que ir para outro livro para poder entender por que ele escreveu este salmo. Lembrando que o autor deste poema, dessa poesia, deste salmo, é o rei Davi, certo? O rei Davi que escreveu. A história, para a gente entender a história, para a gente poder acertar em pano de fundo qual é a história que está aqui contada, porque ele escreveu esse poema, a gente teria que ler o livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Quem quiser ler, né, para dar uma paradinha agora aqui, eu não vou ler, eu simplesmente vou resumir para vocês, tá? É o momento da história do rei Davi. O rei Davi sempre buscou ser fiel e ter um bom relacionamento com Deus. Mas ele cedeu à tentação. Ele adulterou com Batseba.
E ele foi o principal responsável pela morte de Urias, um de seus fiéis soldados e esposo de Batseba, tá? Ele errou, né, bastante. E ele foi repreendido pelo profeta Natã. Então, Davi, ele experimenta a dor e a culpa pelo pecado cometido. O profeta Natã, então, o que ele faz? Ele faz ele refletir sobre esse pecado que ele tinha cometido, esses dois pecados, adultério e assassinato, certo? Não foi pelas próprias mãos dele, mas ele colocou Urias na frente da guerra para ser morto, tá? Que era o marido de Batseba. Depois ele se casa com Batseba porque ela estava grávida, né? E aí depois, ela estando grávida, o profeta Natã vai lá e conversa com ele duramente. E ele então entra em contrição. E aí ele escreve este lindo salmo, que é um salmo de reflexão para nós. Então, pano de fundo do Salmo 51, nesse pano de fundo, Davi faz uma das mais sinceras confissões de pecado registrada na Bíblia. Confissão de pecado, tá bom? Súplica, lamentação. A confissão de pecados visando o perdão. É a razão frequente da súplica, tá? Razão de pecados visando então o perdão de Deus. Então ele suplica o perdão de Deus, pedindo livramento e misericórdia de Deus. Então ele fala assim no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Então ele começa suplicando o perdão de Deus. Clamar, suplicar pela misericórdia e não pelos nossos feitos. Ele colocou nada do que ele tinha feito. Ele simplesmente suplicou pela misericórdia de Deus. Davi estava em profunda angústia, né? Aflição na alma, tirando-lhe a alegria da vida e causando dor pela culpa que agora estava carregando. A culpa do pecado. Pecado, errar, ele traz consequências para o homem e para o seu entorno, para a sua família, para aqueles que estão próximos. Não somente a sua atitude como rei digno foi manchada, mas também a sua família sofreria as consequências de seus pecados, que foi o adultério e aquele homicídio. Agora, ele estava com o coração quebrantado perante Deus, sincero, verdadeiro, na presença do Senhor, com o objetivo que Deus o perdoe de seus pecados. Davi, ele se humilhou perante o Senhor, buscando misericórdia e perdão. O pecado, ele nos leva à culpa e à condenação, nós nos sentimos culpados. Daí a importância de reconhecer os seus pecados, falar, eu pequei, porque muitas vezes as pessoas acham que aquilo não é um pecado. E buscar o perdão vindo de Deus. No versículo 2 está escrito assim, lava-me de toda a minha culpa. Apresentar todos os pecados para serem perdoados por Deus. Fale com Deus. Não existe pecado ou pecadinho, né? Ou pecadinho bobo. Eu fiz um pecadinho bobo. Não existe isso. Para Deus todos os pecados são iguais. No versículo 3 está escrito assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Então ele reconhece, ele sabe do que ele está fazendo. Ele não justifica ou culpa os outros dos seus erros. Porque o outro está errado, por isso que eu errei. Como acontece no pecado original lá de Gênesis, que na conversa de Adão e Eva com Deus, Adão joga a culpa para a mulher, para Eva, e a Eva joga a culpa para a serpente, né? Sempre mostrando, a culpa, eu errei, mas a culpa é do outro, né? A gente tem muito isso. Não, você tem que assumir o quê? Que você errou, reconhecer as suas transgressões. Justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Versículos 4 e 5 fala isso. É a consciência de que somos dignos de condenação. Sim, eu errei e eu mereço ser punido.
tá? Davi fala isso. O pecado, ele gera a morte. Somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Isso quem falou foi Sproul, tá? Então, somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Nascemos pecadores, tá? No perdão encontramos graça, favor merecido de Deus, que concede a todos os homens para alcançar a salvação e o perdão. O Salmo 7 fala sobre hisopo. Então fala assim, ó, no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Não são gestos religiosos que nos purificam, tá? Mas o sacrifício de Jesus na cruz. Hoje, depois que Jesus, ele se sacrificou por nós na cruz, e o seu sacrifício é pleno, é completo, é perfeito. Ninguém precisa mais se sacrificar. Ele se sacrificou por nós. O que é o hisopo? O hisopo, ele é uma planta originária lá do Oriente Médio. Essa planta, ela era utilizada pelos judeus nos rituais de purificação lá do templo judeu, só para vocês saberem. Ele era amarrado em forma de uma brocha, várias, né, assim, essa planta, e seria para aspergir, assim, ó, jogar em cima da pessoa, aspergir, né? Então ele aspergia algum tipo de líquido. Então eles molhavam e aspergiam a pessoa. Que líquido poderia ser esse? O líquido poderia ser água, poderia ser vinagre ou sangue, né? Sobre a pessoa que seria purificada, certo? Então colocava a pessoa na frente e o que? Molhava e jogava na pessoa, certo? Aspergia. Usava também como tratamento para os leprosos. A lepra, a hanseníase, nessa época, era uma doença incurável. Então, eles usavam também como tratamento. E também na preparação de cadáveres. Quando as pessoas morriam, eles também, para limpar o cadáver, para preparar para o sepultamento, eles usavam também o hisopo mergulhado em algum líquido e jogavam em cima do cadáver. Nesse ritual, as pessoas, elas eram... Essa pessoa que estava sendo aspergida, que estava jogando essa aguinha, ou esse sangue, ou esse vinagre, ela era considerada suja, imunda, tá bom? Então, por isso que fala assim, ó, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Por quê? Porque ele está imundo, sujo, então ele deveria ser limpo, puro novamente, limpo dessa sujeira, que o pecado ele é considerado que é uma sujeira, a pessoa está suja, impura. A utilização desse hisopo, ele nos remete ao sacrifício de Jesus na cruz, onde esses rituais de purificação não são mais necessários, como eu acabei de falar, pois Jesus se fez imundo por nós e por meio da sua graça salvadora, hoje nós ouvimos um novo cântico de graça, de alegria. A dor da culpa, ela é substituída pela bênção do perdão, certo? Então você tem que confessar os seus pecados para ser perdoado. Então lava-me, Deus, Senhor Deus, eu preciso de uma limpeza interna, tá? O pecado não tem domínio sobre aqueles que foram alcançados pela graça. Você pode pecar, mas você pode pedir perdão a Deus para que Deus o perdoe, tá? E esse perdão é um perdão completo, tá? Alcançado pela plena graça, pela eterna alegria. Nos versículos 10 a 12, está escrito assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Uma oração feita por alguém restaurado. Então ele estava lá embaixo, como eu falei para vocês, contrito, mas ele foi perdoado, tá? Ele foi purificado por Deus. Davi tomou consciência de seu pecado. Ele se arrependeu e pediu perdão sincero a Deus. Vai além. Ele pede um coração puro,
uma nova maneira de agir e pensar, né? Não quero mais cometer esses pecados. Eu quero ser diferente, eu quero transformar os meus atos. Coração puro e espírito estável nos dão o equilíbrio necessário para lidarmos com o pecado e não sermos mais dominados por ele. Então, coração puro e espírito estável, estar na presença de Deus sempre. Viver sob o domínio do pecado nos leva a uma insensibilidade. Quando a gente está muito longe de Deus, está em pecado, nós ficamos insensíveis à presença do Espírito Santo de Deus. E isso é real, né? E a gente sabe. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos alerta quando nós pecamos. Ele fala, você está fazendo coisa errada, hein? Pode parar, que isso não agrada a Deus. Quando a gente está ali cometendo aquele pecado, aquela concupiscência, né? Pecando e sabendo que você está fazendo errado, o Espírito Santo, ele nos alerta, mas a gente não está mais ouvindo, porque nós estamos insensíveis à voz dele, tá? Quanto mais próximos estamos de Deus, nós estivermos de Deus, mais sensíveis nós estaremos para a voz de Deus, para a voz do seu Espírito. Então, isso é necessário, estar na presença de Deus, em oração, lendo a Bíblia, certo? Cultuando a Deus em sua casa, certo? Fazendo o melhor para Deus. Quando encontramos as expressões na Bíblia, expulsar da presença ou retirar o Espírito, que está no versículo 11, Davi está falando da repulsa do Senhor e da tristeza do Espírito diante do pecado, e não da ausência ou perda de salvação. O pecado, ele causa dor na alma e as consequências terríveis, existem consequências terríveis para as nossas vidas. Nos tornamos escravos da culpa e da condenação. Davi é um exemplo para nós. Ele errou, mas se arrependeu e ele pôde experimentar a restauração da graça e do perdão de Deus. E aí no final, não sei se vocês perceberam, que fala o seguinte sobre as ofertas, os sacrifícios. E aí ele fala o seguinte, que versículo 16, tu não queres que eu ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Significa o seguinte, não é que ele não gosta, é que não adianta você querer aparecer para os outros, oferecendo sacrifícios a Deus, sendo uma pessoa falsa, né? Uma pessoa falsa, mostrando uma falsidade religiosa. Você tem que ser sincero, né? E o que? Se arrepender dos seus pecados, né? Olha lá, o meu sacrifício, ó Deus, olha o que ele fala no versículo 17, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então você tem que se arrepender perante Deus. Deus está vendo a sua vida. E aí ele fala, né, sobre Jerusalém, e no versículo 18. E no versículo 19, né, aí 18, ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas, para ele abençoar então a cidade de Jerusalém. E 19, então, né, aí depois que você pediu perdão dos seus pecados, você confessou o seu pecado, você teve esse perdão de Deus, e aí você vai poder o quê? Adorar a Deus, de verdade, sinceramente, com o coração limpo, com o coração preparado para o quê? Adorar a Deus. Aí está escrito assim, então terás prazer em receber, Deus vai ter prazer em receber o seu sacrifício, os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. É claro que hoje a gente não faz mais isso, né? Esse daqui era o que? O que eles faziam lá antes no Velho Testamento. Hoje, sacrifício sincero seria o culto em adoração a Deus, um culto sincero que você faz, um coração quebrantado, né? O seu altar está dentro de você, no seu coração, quando você entrega tudo a Deus, tudo. Diferente, então,
do Velho Testamento, certo? Mas tem algo paralelo que a gente tem que entender. Deus quer que você seja sincero, que você vá até Ele com o coração limpo e puro e ofereça sacrifícios de louvor. Adore a Deus com o quê? Com sinceridade, com o coração limpo, retirando toda a sujeira, tá? Toda a sujeira, entregando tudo a Jesus, sendo limpo. E você aí que está me ouvindo, sente-se escravo dos seus pecados? Faça deste salmo, do Salmo 51, a sua oração. Leia novamente, ligue para Deus e confesse os seus pecados. Deus está esperando a sua iniciativa, a sua oração. Não esqueça de o quê? De ter um coração sincero perante Deus. Ser o quê? Ser um verdadeiro adorador, tá? Deus está aí para te perdoar, mas você primeiro tem que suplicar, se arrepender. Para guardar no coração, gente, versículo bíblico, né? Versículo para você guardar no seu coração. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí você vai lembrar daquele hino lindo, né? Alvo mais que a neve. Alvo significa branco, tá? Alvo branco mais que a neve. Você vai estar puro, limpo, pronto para o quê? Adorar a Deus, certo? Pense nisso, você que está aí ouvindo essa mensagem. Você é adolescente ou você também é adulto, tá bom? Um ótimo domingo para vocês e para cada família que está ouvindo esta mensagem. Uma semana abençoada na presença do nosso bom Deus. Tchau, tchau.